meus amores, a gente vai para mais um vídeo de português. Hoje a gente vai dar continuidade para a nossa aula de adjetivo, tá? Hoje a gente vai falar de flexão de adjetivos. Assim como o substantivo, o adjetivo, ele pode ser flexionado em número, gênero e grau, tá bom? Número, gênero e grau. E assim como o substantivo, quando a gente fala em classificar o adjetivo em gênero, a gente tem duas formas, uniforme e biforme. Na uniforme, o adjetivo ele tem a mesma forma tanto para o masculino quanto tanto para o feminino. A gente vê no exemplo que eu vou falar agora. Mulher jovem, homem jovem. Viu que a palavra jovem ficou igual tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Vamos ver outra. Menino inteligente, menina inteligente. A mesma coisa aconteceu. Quando mudou para o masculino para o feminino, a palavra inteligente continuou a mesma, sem diferença nenhuma, certo? Eu vou deixar um quadrinho aqui falando das terminações em que os adjetivos são uniformes. Vou deixar aqui um quadrinho, tá? E agora a gente vai falar sobre biforme. Quando o adjetivo é biforme, existem duas formas de falar. Tanto para o masculino, tanto para o feminino, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Homem honesto, mulher honesta. A gente viu que a palavra honesto tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, certo? Agora vamos ver outro exemplo. Aluno estudioso, aluna estudiosa. Estudioso para o menino, estudiosa para a menina. Então, existem duas formas da palavra para os gêneros, tá bom? Agora, quando a gente fala em relação a número, a gente pensa logo em singular e plural. Então, quando o adjetivo é flexionado, ele tem o singular ou plural, tá? Sempre combinando com o substantivo, tá? Por exemplo, alunos estudiosos, tá combinando com alunos, então vai ser estudiosos. Alunas estudiosas, combinando com alunas, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a flexão do adjetivo em relação ao grau. Em relação ao grau, pode ser comparativo ou superlativo. Vamos ver o comparativo. No comparativo, como o nome mesmo já indica, é uma comparação entre uma coisa ou outra, entre dois ou mais seres, tá? E essa comparação pode ser igualdade, inferioridade e superioridade, tá? Na igualdade, a qualidade expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade em todos os elementos, como é o exemplo de Maria é tão delicada quanto a sua mãe. Tá falando nessa frase que as duas são delicadas, tá? E quando é de igualdade, a frase é formada por expressões tão, quanto, ou, tão ou como, tá bom? Esses três modos. Agora a gente vai falar sobre a inferioridade. Na inferioridade, a palavra expressa pelo adjetivo aparece com menos intensidade na primeira parte da comparação, tá? E ela é formada com as expressões menos, do que ou
menos que. Vou dar um exemplo. Pedro é menos alto que Roger. Tá falando que o Pedro é menos alto do que Roger, ou seja, Pedro é inferior na altura, tá? E agora a gente vai falar sobre a superioridade, que é quando a qualidade do adjetivo é expressa com mais intensidade na primeira parte do elemento. E a frase ela é formada com as expressões mais do que ou mais que. Um exemplo é: Luciana come mais doces do que Pamela, tá? Então a intensidade fica na parte da Luciana, ok? E agora eu vou deixar um quadrinho que fala sobre o adjetivo bom, mal, grande e pequeno em relação à comparação, tá bom? Vou deixar um quadrinho aqui. Vamos agora falar sobre o superlativo, que fala de uma ideia caracterizada por um nível muito elevado, tá? O grau superlativo, ele pode ser relativo ou absoluto. No grau superlativo relativo, ele indica que um ou mais seres apresentam uma característica elevada em relação à totalidade dos seres. Por exemplo, Pedro é o mais veloz dentre os atletas brasileiros. Então, tá falando que Pedro é mais veloz, é mais rápido que o grupo dos atletas brasileiros, tá bom? E agora a gente vai ver sobre o superlativo absoluto, que ele pode ser analítico ou sintético, tá? No analítico, a gente vê que é expressado com auxílio de palavras que indicam intensidade. No exemplo, Ana Luísa é muito inteligente. Então, esse auxílio é vindo no muito, porque fala que é uma grande quantidade. Outro exemplo é: João é muito veloz. A intensidade no muito. Então, é assim. E no sintético, é expresso com uma única palavra. Vamos ver o exemplo. Igor é inteligentíssimo. Então, a gente viu que essa intensidade partiu do inteligentíssimo. Então, a gente não precisou de um auxiliar. A palavra mesmo já deu essa intensidade. Outro exemplo. João é velozíssimo. A gente não precisou de um auxiliar. A gente usou a mesma palavra, só que a gente intensificou essa palavra, causando isso, tá? Certo? Então, é isso. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido sobre a flexão dos adjetivos. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá? Beijão!